Prosseguindo nossa série de entrevistas com os 4 candidatos a prefeito de Salto, recebemos hoje a visita do candidato Sandro Garcia, do PT, apoiado também pelo PDT, que vai responder às perguntas formuladas pela equipe de reportagem do Jornal Taperá, integrada por Walter Lenze Júnior, chefe de reportagem, Nelson Lisboa e Jorge Duarte Rodrigues. Foi feito um sorteio que determinou a sequência de entrevistas iniciada com Laerte Sonsim, prosseguiu com Gislaine Silveira e hoje o candidato Sandro Garcia, ficando para a próxima semana o candidato Geraldo Garcia. Vamos então à entrevista. Por que decidiu ser candidato a prefeito de Salto? Eu sou fruto de uma discussão social muito grande, né? Eu participei desde jovem de todas as discussões políticas que existiam na sociedade. A política é ela quem transforma a sociedade. De uma certa forma, cuidar do povo é ser político, né? E eu, quando comecei a minha vida, essas discussões do porquê, porque na política você começa assim, no porquê, né? Por que isso, por que aquilo, você precisa entender. E eu tive ótimos mentores que me ajudaram muito nessas respostas. Na questão do meu primeiro grau, lá na Escola Zezito, onde eu estudei, onde eu fui criado lá no Ensinando Nações, professores maravilhosos como Erasmo, como Luciano Zinzi, como Claudete, como Marli, como Sueli e tantos outros professores, João Alvino, um grande mentor e também um grande amigo. Essas pessoas me ajudaram muito nessa questão política. E seguindo em frente, essa questão social, eu também participei de grandes encontros, onde que eu aprendi também como ser humano, essa parte mais humanizada, social, de amor ao próximo, que foram nos grupos onde eu participei, como por exemplo o JEF, que foi o Jovem Esperança e Futuro. Fiz questão de dizer isso na minha apresentação, que eu estou entregando na rua agora, que eu participei nas Nações do Jovem Esperança e Futuro, fui para o Cristo Jovem, lá no coleginho, uma experiência maravilhosa. Participei pelo um outro grupo também de oração muito forte também para a minha vida, onde eu também pude conhecer a pessoa que hoje eu casei, tenho 3 filhos, que foi o Chama do Amor, onde eu também conheci um grande amigo chamado Willis, Laertes Moliak, Luizinho, outras pessoas que sempre trabalharam na questão da transformação social. E com a morte do meu amigo Willis, eu fiquei sempre com essa questão de projeto. Eu sempre digo, e a gente sempre conversava, que pessoas morrem, a gente passa pela vida, mas os projetos de mudança social, elas não podem mudar, elas não podem morrer. E com a morte do Willis, eu fiquei pensando, poxa vida, tudo aquilo que a gente discutia, tudo aquilo que a gente sonhava, tudo aquilo que a gente tinha planejado em relação à mudança social, ao encontro do mais necessitado, do encontro ao pobre, isso não pode morrer. E por esse motivo, eu resolvi assumir esse momento onde que o PT também passava por uma grande transformação, reconstrução também do partido, depois de tudo que aconteceu, e eu resolvi assumir isso. Então, para mim, por que ser candidato tem essa resposta. O seu nome completo? Meu nome completo é Alexandro Garcia Ribeiro, mais conhecido como Sandro, que é o nome que a minha mãe sempre me chamou. Sandro Garcia, né? Que é mais conhecido. Sandro Garcia. Primeira pergunta, acha que tem condições de ressuscitar, entre aspas, o Partido dos Trabalhadores em Salto, depois do partido ser alvo de denúncias no âmbito nacional? Acha que o ex-prefeito Juvenil poderá ajudá-lo eleitoralmente? Sim. O Partido dos Trabalhadores em Salto, ele não morreu. Ele basicamente passou por uma fase difícil, né? Como eu sempre digo, né? A gente enfrenta dificuldades, como na vida de todo mundo enfrenta dificuldades. E o partido tem enfrentado isso, e nós somos a opção agora, o remédio para isso, essa juventude nova que o PT está vindo agora, que ele está colocando em evidência, essa nova reformulação é um remédio para o PT. Nós queremos erguer o PT, colocá-lo de volta no lugar que sempre esteve. Salto tem uma história com o PT, 15% do eleitorado saltense é petista, e a gente não pode perder isso. Em relação ao juvenil, eu também acho muito importante
não perder a experiência, principalmente na pessoa que está mais de 30 anos na política e que sempre esteve ao nosso lado. Então, nós não podemos desfazer de ninguém e jamais fazer esse tipo de coisa. Ao contrário, o Juvenil é um dos grandes apoiadores. Nesse momento, com a sua experiência, tem nos dado ótimos conselhos. Muito bem. O que acha dos outros 3 candidatos a prefeito? Conseguirá vencê-los? Então, eu sou um cara assim que a minha origem é religiosa. Eu deslumbro o trabalho, a coisa boa de cada um, não tenho que ficar criticando nem nada. O Geraldo é um político nato, tem uma grande experiência. O Sonsinho é uma pessoa muito educada, a primeira impressão que eu tenho. E a Gislene, inclusive, eu acho que ela não se lembra, mas eu estudei com ela também aqui, em Salto, uma das escolas, lembro que bem dela, também é uma mulher muito educada. Agora, sobre vencer, eu estou fazendo meu trabalho, eu estou fazendo o que é possível, a gente está fazendo a nossa parte, e se Deus quiser, a vitória vai vir com o trabalho. Se for para acontecer, vai acontecer. Você acha que vai ter votos além dos petistas? Em virtude do seu aparecimento aí na disputa, que teria demonstrado conhecimento sobre problemas da cidade, você acha que isso, independente de ser PT ou não, o PT sempre teve em Salto por volta de 20%, até mais, 25% do eleitorado saltense. Você acha que, além dos petistas, vai conseguir também votos junto ao eleitorado geral da cidade? Sim, Walter. Sabe por quê? Eu queria falar porque, assim, a gente tem um problema em comum, independente se você é petista, se você é do PSDB, do DEM ou do Isso não vale muito Isso não vale agora. Eleição municipal. Em eleição municipal em Salto, a gente analisa as pessoas. E eu sou da cidade, estou 40 anos aqui, sei dos problemas, então é assim, eu estou apresentando propostas, isso que é importante. Promessa eu não faço, nunca fiz promessa, mas proposta a gente está fazendo. Cultivando toda a experiência daqueles que já passaram e oferecendo toda a nossa vitalidade nesse momento. A gente sabe dos problemas e tem que ir para cima. Então a gente tem fôlego, eu sou um candidato novo, nunca fui político assim, nunca me candidatei a nada. É a minha primeira vez, estou me candidatando, eu e Graziella, uma mulher também maravilhosa, dinâmica, lutadora, mãe, isso é importante dizer, representatividade feminina, e a gente tem proposta aí pra caramba, tá? Quais são, em sua opinião, os principais problemas que Salto enfrenta hoje? Salto tem 2 problemas. Um que precisa ser resolvido de forma técnica, que é a água, que esse a gente precisa realmente encontrar uma solução deles, né? uma solução sobre isso, porque você precisa de água bruta, tratamento e reservatórios. Se você erra no tratamento com reservatório, você joga a água de volta para o rio. O que a gente precisa fazer aqui é equalizar, tanto que no governo passado a água não era uma discussão fervorosa, sabe? Eram outras discussões. A água é fácil de resolver de forma técnica. Isso é importante dizer, que a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de água. Eu sei que tem gente que diz assim, a culpa é de São Pedro, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Gente, hoje tem estudo, a meteorologia e tudo mais consegue dizer, e a gente sabe as estações do ano, quando é mais seco e quando é menos seco. Então, o problema é técnico, é saber se preparar para o momento. O outro grande problema, assim, eu acho que é o maior, é a questão de emprego. Emprego é uma coisa que na cidade a gente precisa realmente fazer um grande estudo, atacar as prioridades. Para vocês terem uma ideia, alguns números que são importantes de dizer. Aproximadamente 38% a 40% dos cidadãos de Salto trabalham em outras cidades. Isso para a gente é questão de honra. A gente precisa voltar a uma questão anterior. Salto era uma grande empregadora, né? Tanto exemplo que eu já disse outras vezes aqui, que muitas vezes a gente ouvia falar que os imigrantes vinham até aqui, chegavam aqui, entravam no ônibus, escolhiam a empresa que ia trabalhar. Isso é muito natural. Mas eu tenho que dizer uma coisa muito importante sobre a questão de estrutura e emprego, né? Vamos abordar esse assunto também, particularmente, uma pergunta futura. Isso. Não, porque você falou aqui, só responder emprego e água, né? Não, se você quiser citar esse problema, alguma coisa, mas você vai poder discorrer sobre cada um dos problemas em perguntas futuras. Tá, tudo bem. Tá. Você não citou saúde, você acha que a saúde não é um grande problema na cidade? Saúde também é um problema, mas assim, tem uns números que eu fico pensando, né? Dizem que hoje são 15 mil, o atraso parece que são de 15 mil exames, né? E isso também é um problema. Mas ainda existem 2 coisas. Primeiro é uma questão técnica, né? Nós precisamos informatizar essa questão da saúde, porque, vejam bem,
Hoje você vai lá no posto de saúde e você faz um exame médico, né? Você faz então um exame de sangue aqui. Você chega no hospital, o médico não tá com o seu exame e ele faz também, então ele pede um exame médico. Então muitas vezes o cidadão ao longo do tratamento, ele faz várias vezes o exame. E ao mesmo tempo o município não consegue fazer todos os exames possíveis. Por quê? Porque ele não consegue ainda informatizar. Nós precisamos informatizar essa questão da saúde, esse é o primeiro ponto, para a gente tirar essa questão de gasto desnecessário. O segundo ponto é fazer os mutirões. Para quê? Porque os exames que estão aí há muito tempo... Eu queria citar só um exemplo aqui, Walter, que aconteceu com a gente, a minha família, eu acho que acontece com você, cidadão saltense. Meu sogro morreu em 2018. Em 2019, alguém ligou para a casa da minha sogra, dizendo que o exame dele estava marcado para tal data. Todo mundo ficou revoltado e assim por diante, porque já tinha morrido, e esse exame era esperado lá em 2018. Então vejam bem, eu acho que isso acontece com todo mundo, mas isso é uma questão de organização. Então a gente precisa organizar, informatizar, humanizar o tratamento ao cidadão saltense. Você falou em falta d'água, um grande problema. Como seria resolvido esse problema caso fosse eleito? Olha, em 2017, 2016, eu ouvi falar um pouco sobre água, e aí seria uma graduativa assim. Parece que Itu ia faltar antes, depois Indaiatuba e depois Salto, né? Salto chegou agora nesse momento. É que existe uma coisa técnica entre captar a água bruta, aí você filtra ela, né? Ou seja, você faz tratamento e depois você reserva. Se você errar entre captar, filtrar e armazenar, você acaba jogando de volta a água para o rio. Isso acontece. Fiquem vocês pasmos que isso acontece, tá? Então é assim, nós precisamos colocar tecnicamente o acerto entre a filtragem e o armazenamento nas horas certas. E outra coisa importante, nós precisamos aumentar o armazenamento também em Salto. Uma coisa importante a gente dizer, tecnicamente, tá? 85% hoje da água vem do Piraí, 15% lá, se não me engano, do Buru, né? Então nós temos duas estações de tratamento. Que a ETA... a Conceição também, que manda uma quantidade pequena, né? Mas os ETAs são 85% Bela Vista, 15% Buru. A região que mais cresce é a região noroeste. Ou seja, onde vai consumir mais água é onde tem menos. Então a gente precisa interligar todo o sistema para evitar esses problemas. Em relação ao emprego, Gustavo também disse que é um grande problema da cidade. Você, como sindicalista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, deve conhecer bem o problema. Porque no sindicato você recebe muitas reclamações, empresas que fecham, empresas que passam por dificuldades. Como resolver esse problema do desemprego em Salto? O desemprego, isso que eu ia falar, eu vi algumas abordagens em relação ao emprego. Nós vamos trazer a empresa de cá, nós vamos trazer a empresa de lá, eu vou conversar com o empresário, eu vou trazer não sei o que lá, mas a gente precisa combinar com o outro lado, né? Porque hoje o empresário ele não é uma mercadoria que você entra no supermercado e traz ele para o município. Para você fazer com que o município seja atraente em relação ao emprego, você precisa resolver algumas coisas primárias. Primeira dela, que é a energia. Outra coisa é o acesso industrial e uma série de coisas. E capacitação. Isso é importante, porque quando o empresário chega no município, ele chega até o poder público, né? E aí ele vai conversar e alguns dados ele procura saber, né? Se a cidade tem mão de obra, se tem, na verdade, lugar para ele estar, ou seja, construir a empresa dele, ou até mesmo alugar, isso é importante dizer, e se tem energia elétrica. Então essas coisas são primordiais. Salto, nós estamos discutindo a água, que está com uma dificuldade técnica, né? E eu vou dizer mais, não é só água, nós não temos energia, nós não temos internet, nós não temos um monte de coisa para satisfazer a indústria. Então isso é importante dizer, nós estamos num lugar geograficamente conceituado, nós somos privilegiados geograficamente, porque nós estamos à beira da Anhanguera, à beira da Bandeirantes, a 52 quilômetros do aeroporto internacional de cargas, que é o aeroporto internacional de cargas aqui de Campinas, aqui em Viracopos. Então tudo nos favorece, mas existem políticas públicas que ainda não foram colocadas no município para atrair novos postos de trabalho. Salto já perdeu alguma grande empresa por falta de energia elétrica, problema de internet e outros problemas que você citou? Já. Eu, como eu sou do sindicato, eu tenho conversado muito com os empresários, né? Recentemente, um empresário me disse assim, poxa, eu queria fazer um investimento na cidade, ampliar um pouquinho, mas os picos de energia atrapalham um pouco, sabe? E aí você fica vendo assim, poxa, é complicado. Recentemente, uma empresa
Eu nem sei se ela conseguiu o que ela queria, mas eu vi na mesa de discussão, porque a pessoa que trouxe o empresário para conversar, inclusive no sindicato, ele queria um barracão que tivesse pelo menos 300 kVA de energia. Ou seja, tivesse energia suficiente para que ele pudesse produzir o produto dele. E ele não encontrava esse mesmo tipo de situação, sabe? Esse barracão, essa oferta de energia. Então a gente vê que tem muito disso, muito disso. Uma coisa muito diferente do que acontece na nossa vizinha de Atuba, que isso para ele já é superado. Então, para a gente conseguir atrair empresa, a gente precisa superar esse tipo de coisa. Como superar esse problema de falta de energia? Essa é uma coisa que a gente precisa conversar muito, né? Porque tecnicamente você precisa, para quem oferta energia, energia é um produto hoje, né? Que é ofertado, né? Você precisa comprá-lo, as empresas têm que comprar esse tipo de coisa, e não é tipo assim, eu gastei, não, precisa vir a quantidade certa, você tem que comprar ele, e isso daí envolve com a concessionária toda essa questão técnica de trazer toda a energia da empresa. Isso é uma questão técnica, o que o município precisa fazer é fomentar, ou seja, ir até quem é responsável por isso e dizer, nós temos um projeto e precisa acontecer, é uma questão política. Se for eleito, ocupará o prédio da prefeitura construído pela atual administração? Achou correta a construção desse prédio? Não, particularmente eu vou dizer para você, o prédio é lindo, conheço a Abadia, conheço a história da Abadia de longa data, porque quando eles tiraram aquelas primeiras pessoas que estavam ocupando lá, eles vieram para uma rua no final da Nicarágua, que é a rua que eu moro, que a tomada falava assim, pessoal da Abadia. Conheço a Abadia de longa data. Eu achava muito mais proveitoso quando tinha a Faculdade Santana, que para mim era um negócio muito proveitoso. Agora, a prefeitura lá é o seguinte, eu não acho que ela foi para o lugar certo por dois motivos. Primeiro, que não tem transporte urbano até lá. Segundo, que os empregados têm que ir agora com o seu veículo, bem diferente do que acontecia com os funcionários da prefeitura. Isso tem que dizer, os funcionários da prefeitura têm que ir com carro próprio até lá. Ou seja, eles agora têm um custo a mais para ir trabalhar. Não tem transporte e assim, o lugar é muito grande. E aí a segunda pergunta em relação a isso é que eu me pergunto. Tudo bem, levaram a prefeitura para lá, um lugar grande. A primeira resposta que me deram era: a prefeitura vai para lá para acabar com os aluguéis. A pergunta é: já acabaram com os aluguéis? Essa que é a segunda temática posterior a isso. Mas eu não concordo, a prefeitura está lá, até por conta do acesso do povo ao serviço da prefeitura. Como pretende aliviar a lista de espera das creches e o que mudaria hoje no sistema municipal de educação, já que o coronavírus mudou tudo? Walter, tem a questão da vaga de creche, eu tenho que dizer, Salto, no governo passado, em mais de 300 anos, não tinha tanta, em um mandato só foi feito 6 creches, o governo juvenil fez 6 creches. Nós queremos fazer isso novamente. Eu sei que as creches agora estão sendo ampliadas, mas a gente precisa construir mais creches. Essa é uma outra questão. A questão da educação e coronavírus, ela na verdade, nesse momento, ela começa a inaugurar uma nova metodologia de ensino, né? O negócio foi imposto, não tem como, né? As mães preferiram que os seus filhos não fossem mesmo à aula. Eu acho certo, porque nós não temos vacina ainda para isso. Ou seja, o seu filho vai estudar, mas você não sabe realmente como vai ser protegido. E principalmente na questão da creche, pré-escola, não tem como o professor não ter o contato com o aluno. Esse é o momento em que o aluno tem contato com a professora. É um negócio muito diferente, por exemplo, do ensino de segundo grau, né? Mas assim, a gente precisa construir novas creches, ampliar as que tem, para acabar com as filas e principalmente nessa questão da educação, nós precisamos agora fazer com que a rede básica de educação tenha novas tecnologias. A gente precisa levar tecnologia, não só para os professores de suporte, mas também para os pais e alunos, para que a educação possa continuar nesse momento. A Prefeitura de Salto é hoje a maior empregadora do município. Quais as medidas que pretende tomar em relação aos servidores municipais? Hoje a maior empresa do município é o próprio município, né? Eles passam 3 mil, se eu não me engano, né? E nós temos 2 eventos diferentes, né? Primeiro, a reforma da Previdência e a reforma do trabalho, né?
Até ontem, por exemplo, o funcionário público ele é seletista, né? Eu acho que a gente, na nossa missão, eu como dirigente sindical, vindo do movimento sindical, nós precisamos voltar a rediscutir isso. Se o sistema que está hoje, ele é o melhor para o funcionário público, né? Ou o regime próprio, isso daí a gente tem que discutir, mas eu assumo esse compromisso de quem tem que escolher isso, na verdade, é o servidor público, que é melhor nessa questão. Mas existem alguns pontos que a gente precisa rediscutir. Por exemplo, a humanização no setor, né? Quando eu falo humanização, é dar qualidade não só para quem é atendido, mas para quem também atende. O servidor público ele precisa ser mais humanizado. Eu queria citar um exemplo. O sistema ele é um pouco inchado. Vamos imaginar que você está lá e você tem uma fila grande de pessoas a serem atendidas por médico. E às vezes a pessoa com aquela doença, ele precisa ir até o médico e muitas vezes não é só doença, ele precisa também desabafar, conversar. E aquela pessoa que atende você, muitas vezes, ele quer te atender com boa qualidade, mas ele não pode dar aquela atenção necessária. Por quê? Porque lá fora está cheio de gente, né? Então a gente precisa humanizar isso. Eu tenho algumas propostas também na área da saúde para humanizar também o setor também, principalmente a questão do servidor público. E assumo mais um compromisso também que é interessante sobre o servidor público. A gente fala em servidor público, a gente pensa que é tudo igual, não é não. Lá você tem psicólogo, você tem médico, você tem professor, você tem várias categorias dentro do sistema. Então eu assumo o compromisso seguinte, o que é alcançado pela sua profissão, isso tem que ser cumprido, né? Seja por carga horária, seja por salário, coisa parecida. Nós temos que cumprir os pisos, nós temos que cumprir os horários, nós temos que cumprir a carga horária e assim por diante. Eu quero assumir esse compromisso de estar fazendo essa reforma administrativa e realmente pegar todas as profissões e fazer com que elas aconteçam de fato, que elas tenham, assim, sejam legalmente sejam cumpridas. Você como sindicalista, já que estamos falando em funcionários, servidores, como vê a situação dos trabalhadores saltenses em geral, não só na sua categoria, em todas as categorias, e existe uma forma da prefeitura colaborar para a melhoria da situação desses trabalhadores? Quando tudo está parado, quando nada mais funciona, o poder público é aquele que pode engrenar uma roda motora para que as coisas possam mudar. Eu quero dizer isso porque alguns municípios ao nosso lado têm feito isso. Têm promovido distrito industrial novo, têm feito essa questão do aperfeiçoamento, sabe? Trazido para o município o ensino, sabe? Escolas técnicas assim por diante, sabe? Essa capacitação. O mundo mudou. Essa é a grande realidade. Salto é uma cidade de vocação industrial e nós estamos perdendo ela, porque o mundo muda e a gente precisa acompanhar as novas tecnologias. O que a gente precisa, na verdade, é entender que o poder público é a grande condutora de todo esse processo. E o poder público, ele tem a obrigação de fomentar essa vinda de empresas, essa captação, para que haja emprego. A gente não pode perder isso. Nós temos algumas dificuldades. Salto, apesar de ser pequena, se não me engano, a quinta menor do estado de São Paulo, ela tem uma grande capacidade industrial. Nós temos áreas paradas, claro que não é do poder público, isso é privado, mas o município ele tem poder de mudar isso tudo, sabe? Então a gente precisa trabalhar essa questão. Que medidas pretende tomar para evitar que Salto continue recebendo a alta carga poluidora representada pelo lixo que outras cidades ribeirinhas nos mandam? Sobre água, principalmente assim, quando a gente fala a gente recebe poluição, a gente já lembra logo direto do Tietê, né? Porque Salto começa, o Tietê começa a ser despoluído, é o único rio que corre na contramão, até onde eu sei, que começa a ser despoluído a partir de Cabriúva aqui para baixo, né? E para muita coisa aqui na ponte, na comporta, a gente vê todos os dias quando a gente passa em cima da ponte ali do lado da Praça Arquimedes Lamolha, a gente vê muito lixo. Assim, a gente tem que cobrar do Estado de São Paulo, né, do governo do Estado e também do governo de São Paulo, para que não se jogue tanto lixo, que eles tomem medidas lá em cima para que não chegue tanto lixo. Mas uma coisa que eu acho importante é sempre rediscutir isso daí, e essa conta, ela fica com quem realmente suja o rio. A gente tem que rediscutir essa situação. Qual o seu plano para atrair novos investimentos para a cidade, representados pela instalação de empresas principalmente? Quando a gente fala empresa, a gente precisa separar, né?
quais empresas? Por exemplo, hoje a maioria dos loteamentos industriais aqui da cidade são terrenos de 1.000 metros, então você atrai uma pequena empresa, né? Nós precisamos ter investimentos em distritos industriais para trazer grandes empresas, terrenos maiores que 1.000 metros, né? Ou seja, para atrair um grupo diferenciado. É claro que esse grupo de pequenas empresas hoje é a grande maioria no Brasil, mas a gente precisa fazer muita coisa. Uma delas é, uma coisa também interessante sobre a questão do emprego, que a gente nesse governo atual, a gente até esperava que tivesse, era a Comissão Municipal de Emprego, sabe? A discussão disso tudo, para discutir algumas coisas. Por exemplo, recentemente todo mundo ficou sabendo da empresa Continental, né? Que vai embora do município até o final de 2021. E o sindicato, quando foi lá, e eu também tenho certeza que a prefeitura também foi, porque ela fez uma nota, inclusive, no Jornal Taperá, dizendo o porquê e fizeram, e assim por diante. Mas uma coisa que a gente tem que dizer, a disputa é acirrada entre os incentivos municipais, estaduais e também entre os países. A Continental vai sair de Salto e vai produzir o powertrain no México, porque para ela é mais rentável. Qual que é a única coisa que poderia mudar isso? O conteúdo nacional, que é uma política adotada de governos de esquerda para que os veículos, pelo menos do setor automotivo, tivessem um percentual de produção nacional. Então vejam vocês, essa é uma política, é uma questão política. As empresas mantêm suas produções aqui através de atos políticos e a gente tem que fazer alguns atos políticos. Uma delas, fortalecer os nossos distritos industriais, um deles é o do Parque do Lago, a gente precisa fortalecer ali. O outro distrito industrial que a gente precisa também fortalecer é aquela região de Estacanjico lá, e a gente precisa fortalecer um pouco. Um terceiro núcleo industrial da Alerte, aquela região ali também do núcleo também do Nardelli ali atrás ali, precisa fortalecer esses núcleos e promover novos para atrair empresas. Então isso faz parte e é obrigação do poder público, então a gente precisa discutir muito esse tipo de situação. Em Salto é complicado, né? Eu queria só citar um exemplo. Eu gosto de citar exemplos. No fundo, eu falo, mas eu gosto de exemplos. Ao lado da empresa que eu trabalho na Nave do Brasil. Tem uma empresa que vinha ali, todo mundo sabia, nossa, maravilhoso, terreno quase 100 mil metros, à beira da rodovia. Eles começaram com todos os processos, foram lá, fecharam o terreno, fizeram terraplanagem, fizeram os poços artesianos, acertaram tudinho para começar a funcionar. Só que tinha uma coisa chamada acesso, que era o acesso para a empresa à beira da rodovia. Até hoje não conseguiu. Eles venderam o terreno. É culpa de quem? Isso é culpa da administração municipal. Isso não tem que dizer que é de outro. E se mesmo o município não conseguisse isso, ele teria que promover o novo. O Cláudio Domingues, que é um grande amigo meu lá que da Metalcop, eles apresentaram um projeto agora recente para fazer o acesso por trás, entre a OMCIFAL e a Naga. Passa por trás e faz ali um novo acesso. É a viabilidade da coisa. Se não dá de um jeito, tem que dar de outro. O que não pode é ficar esperando o negócio cair do céu, não cai. O administrador público, ele tem que acordar todos os dias com os desafios que a vida coloca. Se não der de um jeito, tem que fazer de outro. Porque quando a gente fala em administração pública, fala em emprego, a gente fala em vida, em sobrevivência, em comer, beber, pagar suas contas. E esse negócio é todo dia, tem que acontecer. Em relação ainda à ocupação de terras, de terrenos, nós temos tido muitos investimentos na área imobiliária. A seu ver, isso é positivo ou causa problemas ao município? Então, isso é positivo porque alguns setores vêm junto, né? Construção civil, o comércio vem demais, toda essa situação é positiva. O investimento, nós temos um déficit imobiliário muito grande, mas tem umas outras discussões que eu fico também preocupado, que isso é obrigação do poder público. Uma delas é a manutenção dos mananciais, das APAs, das APPs. A outra coisa muito interessante é saber se aquela região vai ter água suficiente para todo mundo, para não ser mais um problema para a prefeitura. O armazenamento disso. Nesse ano de 2020, a gente viu que as grandes obras do município foram obras da participação pública-privada, ou seja, foram as obras feitas pelo diálogo daquele que quer investir na cidade, ou seja, parceria, né? A parceria pública-privada. Foram eles que fizeram as grandes obras esse ano, né? Principalmente na região noroeste. A gente está vendo aí a mudança que está acontecendo a partir da ponte do Rio Buru para cima. Ali você vê que a cidade está com os novos loteamentos, tem mais um pedido, um monte de lotes ali. Mas a pergunta é, tem água para todo mundo?
É essa a pergunta, porque, como eu disse anteriormente em uma das perguntas, 15% do tratamento de água do município fica lá na Ueta Buru. E aí a gente precisa interligar todo o sistema do Eta Bela Vista com o Eta Buru para a gente conseguir dar conta de toda essa água. Reforçar, né? Reforçar. Como será a sua atuação na área da segurança pública, no caso envolvendo a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e Civil? Você sabe que, Walter, eu quando penso em GCM, Guarda Civil Municipal e a PM, a questão de segurança é uma obrigação do Estado, né? Ou seja, através da PM. Nós temos a Guarda Civil para cuidar do patrimônio do município, mas também através disso, ao longo de muito tempo, a gente andou melhorando muito a questão da guarda e hoje ela acaba prestando um serviço além daquilo que ela foi criada, né? Tem atuação, inclusive, na relação às drogas, né? Isso. Prisão de traficantes, de consumidores de drogas. Isso. Nós criamos uma estrutura da Guarda Civil Municipal muito boa e vamos melhorar ela. O meu compromisso é melhorar a questão da segurança e melhorar a questão da guarda. A gente precisa ver o seguinte, está defasado, está faltando Guarda Civil Municipal, o que está acontecendo? E eu queria falar um pouco sobre profissão também da questão de segurança. Dos profissionais que mais sofrem doença psicológica e tudo mais, são os agentes de segurança. Guarda Civil Municipal, tem uma problemática sobre isso. Então isso também dá uma problematizada também. A gente precisa melhorar algumas questões, ampliar o contingente também de guardas municipais da cidade e começar a fazer um estudo melhor, né? Uma das coisas que a gente falou sobre segurança, que eu acho muito interessante, é essa questão da barreira digital, porque ela fica sobre o poder da guarda. Isso é importante para a gente melhorar a questão da segurança na cidade, além também da questão da iluminação pública e uma série de coisas que ajudam também na questão da segurança. Praça não pode ser escura, praça tem que ser bem iluminada. E de preferência também vigiada, filmada, para que a gente consiga combater o tráfico, consiga combater uma série de coisas, aí, vandalismo e assim por diante, violência e assim por diante. Tem planos para incentivar ou mudar o tratamento dispensado ao turismo em nossa cidade? Olha, Walter, turismo em Salto... Salto é uma cidade turística, uma instância turística. Isso. Na realidade eu até sou da época que escrevia Salto de Haddad e agora tem que escrever Instância Turística de Salto, né? É até legal isso. Mas assim, se a gente fala em turismo em Salto, a gente se pergunta, temos dois problemas grandes, né? A primeira é que o cidadão saltense diz que as empresas não vêm porque a cidade é turística. Diz que isso espanta empresas. Tecnicamente, me falam que não tem nada a ver. Ao contrário, até por ser Instância Turística de Salto, a gente recebe algumas verbas que são carimbadas do DAD, né? E o que ajuda muito. O que a gente precisa saber é qual que é a vocação turística. Qual que é a vocação turística de Salto? Alguém sabe dizer? É essa a pergunta que o cidadão saltense e que o poder público tem que falar, tem que saber. Qual que é a vocação turística? Eu ouvi, alguns diziam, é importante, o administrador público sempre ouvir das pessoas, alguns diziam para mim que a vocação turística de Salto é a vocação religiosa, porque aqui passa 2 vezes ao ano algumas romarias, por toda a avenida, até passa na frente da Santa, e ninguém entra na Santa ali, que é o maior monumento religioso mariano do mundo. Pela dificuldade de acesso. Pela dificuldade de acesso e também pela falta de acolhimento, não tem centro de romeiro. Mas se ela tivesse um centro de romeiro, com lugares para tomar banho, serem acolhidos, uma lanchonete para comer, com certeza eles iriam passar. O segundo ponto, essa questão religiosa. Em alguns municípios, sim turismo. E junto com o turismo, que eu acho interessante, sempre vem o comércio, porque é um lugar onde as pessoas vão para ver o que acontece, tem que ter um bom restaurante, tem que ter artesão, tem que ter outros atrativos. A gente, quando vai viajar, inclusive para o Nordeste, que é a primeira coisa que você volta, uma camiseta, estive em Maceió, estive na Bahia, estive... Aqui em Salto as pessoas passam, vão pela praça, passam pela Santa, vão pelos parques e fica complicado. E é interessante dizer sobre o turismo também, que é uma coisa que acontece muito, na cultura, a cultura também pode ser turismo, porque Salto é um grande celeiro de cultura. Nós temos um teatro maravilhoso, então é importante a gente explorar tudo o que for possível em relação ao turismo aqui na cidade. Você falou do teatro, quais seus planos para o setor cultural da cidade? Isso é importante. Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em várias coisas. Mas vamos imaginar, eu gosto do sertanejo, você gosta do funk, o outro gosta do rap,
e cada um gosta do seu estilo. Então, quer dizer, a prefeitura ela tem que promover esses grandes encontros culturais, é claro, levando em consideração o gosto de cada classe, de cada pessoa, de cada grupo social. O que a gente não pode é promover preconceito. Eu queria só falar uma coisa aqui, e queria falar isso para representar os meus amigos que estão aí. O que aconteceu no Coreto aqui em Salto é um sinal claro e puro de preconceito em relação à cultura. Fechar o Coreto da cidade, onde as pessoas promovem, naquele espaço cultural, um encontro cultural, é higienização. Isso é muito preocupante. E a gente tem que tomar muito cuidado para a cultura não ser elitizada no município. Só isso, só aquilo. Não, porque eu gosto. Não é porque eu gosto, a gente tem que fazer o que o povo gosta. A cultura é assim. Eu fico muito feliz, por exemplo, o Tião Ribeiro, que promove aqueles encontros culturais dele lá de viola. Eu acho maravilhoso, tem quem gosta, gente. Cultura é assim. Você gosta de uma coisa, tu gosta de outra coisa, e assim por diante. Uns gostam de dançar, outros gostam de fazer teatro, e assim por diante. O que a gente tem que promover é o encontro da sociedade dentro das ações culturais. Isso a gente não pode perder a mão. Você acha necessário criar um local para abrigar as festas populares que se realizam em Salto, como a Festa do Salto, Festa Ítalo-Saltense, Festa Nipo-Brasileira? Há necessidade de um local específico para essas festas? Sim. Sim, e eu queria falar local. Eu acho que o CREB lá, o Clube Recreativo da Brasital lá, que hoje está mandando aquele espaço lá, ele é um lugar grande, talvez que tenha alguns problemas técnicos, não sei porquê, mas é um lugar onde você pode criar um grande centro cultural. Alguns municípios fazem isso. Nós temos o ano todo, festa nordestina, festa nipo-brasileira, festa do Saltense, a festa afro. Quer dizer, o calendário da cidade ele é recheado disso. E aí, é claro, se você não tem um lugar onde você passa tudo isso, para amenizar também os custos, porque quem promove esses encontros também tem gasto. Se você faz um lugar onde você faz um grande centro de eventos, com a estrutura própria para isso, você ameniza os custos ao final de tudo isso. Você hoje fazer um evento em Salto não é fácil. As pessoas precisam, antes de pensar no evento, precisam lá entregar lá para o Corpo de Bombeiros toda a medida protetiva para que aconteça isso. E aí, se você está num lugar inapropriado, você não consegue fazer um negócio legal, né? Todo ano na festa de Salto a gente tem lá o parque aqui, né? Aqui é o parquinho, a turma adora o parquinho. Hoje, onde está na Praça Arquimedes La Molha, do jeito que está, não está legal. Você tem que fechar o final da 9 de julho, você tem que promover um monte de coisa, a estrutura nem sempre é aquilo, e a gente fica um pouco preocupado, porque a gente precisa sair um pouquinho desses lugares assim, numa praça tão importante que é a Praça Arquimedes La Molha, que é a famosa concha acústica, e ir para uns lugares mais apropriados, onde você guarda o seu carro no estacionamento, onde você tenha toda a segurança, toda a infraestrutura possível, onde você pode ter um consultório médico para você, em caso de alguma pessoa ficar doente ou precisar de um socorro básico, e assim por diante. A gente tem que fazer isso, e se é prioridade, a gente vai assumir isso, até porque é um fato cultural também, né? Uma pergunta que não foi feita aos outros candidatos, e um leitor reclamou, por que vocês não perguntam aos entrevistados se vai dar apoio ao esporte saltense? Com certeza. Sabe por que nós temos que dar apoio? Porque nós demos apoio no governo passado e esse não deu. Arbitragem, por exemplo, eu queria citar um exemplo. A arbitragem era toda paga pelo município, onde a gente promovia o amador e o veterano, né? Acho que o amador deve ter, se não me engano, acho que algumas bases. Nós precisamos melhorar a questão de base, né? Você trazer para mais jovens, de 13, 14 anos, melhorar a questão do amador e também a questão dos veteranos. Só o fato de ter cortado a arbitragem já deu uma problemática muito grande. A gente tem que incentivar o esporte. Esporte, gente, é saúde preventiva. A gente não pode abrir mão dele. Você pai, você mãe, tem que incentivar seu filho ao esporte. E o município tem que criar infraestrutura para isso. Até pensamos o seguinte, que seria muito importante a gente pensar, porque no Brasil, quando o cara é um atleta de alta performance, ele tem um Bolsa Atleta. Em Salto, para a gente incentivar, a gente precisa ajudar os nossos atletas, porque daqui a pouco tem campeonato e fica muito difícil, porque o profissional, uma hora ele fica profissional, aquele que é atleta, ele não ter uma alimentação adequada, ele não conseguir sequer, entendeu? Sequer chegar até o local onde ele pratica o esporte para treinar, é muito difícil, ele acaba não indo mais, você acaba perdendo ele para outras coisas. Uma outra coisa muito importante no esporte
a gente levar ele para os bairros. Isso é importante, sabe? Descentralizar o esporte no município. A gente precisa fazer isso. Com escolinhas de futebol, levar os professores de educação física para outros esportes, para outros espaços que a gente tem. Por exemplo, você tem espaço de esporte em vários bairros, ou até mesmo para a praça. A gente vê o que acontece, professor de educação física, pessoal da terceira idade vai lá, faz exercício, essas coisas todas a gente tem que fazer. E além do futebol, a gente precisa incentivar também outros esportes também na cidade. Existem o judô, o atletismo, agora há pouco a gente inaugurou uma nova pista nova de atletismo, um novo estádio. Então a gente precisa incentivar o esporte em todos os âmbitos. Além de... Eu sou de uma época que tinha os jogos escolares, né, municipais. Esse é um negócio legal que a gente precisa retomar, sabe? A questão dos jogos escolares municipais. Onde tinha handebol, futebol, vôlei. A gente precisa incentivar, gente, todos os esportes, porque às vezes você não joga bola, né? E a Olimpíada do Trabalhador. Olimpíada do Trabalhador, que é uma coisa importante. Jogos regionais, porque você leva uma comissão, não é só futebol. Tem futebol de salão, campo, até xadrez tem. Eu tinha, inclusive, alguns amigos que participavam do xadrez. Mas assim, a gente precisa incentivar todas as áreas do esporte e dar suporte, né? O jovem, o menino, o adulto, ele tem que sair da casa dele com toda a infraestrutura possível, ou seja, pelo menos o dinheiro para pegar o ônibus, né? É muito complicado para o atleta quando ele tem que treinar e nem sequer o dinheiro do ônibus ele tem. Encerrando essa sua entrevista, fique à vontade para dirigir uma mensagem ao eleitorado saltense e também abordar algum assunto que por acaso não foi perguntado. Walter, primeiramente queria agradecer ao Jornal Itaperuna, a pessoa do senhor. Queria agradecer a todos que estão nos vendo. Nós começamos esse projeto com a seguinte frase, que a gente renovando as esperanças, né? E quando você renova as esperanças, você na verdade faz propostas, você não faz promessas. Promessa é ainda a velha política, né? Hoje nós passamos na rua pela manhã e alguns disseram assim, eu quero ver na hora que passarem aqui porque prometeram isso ou aquilo para mim. Então a gente não faz promessas, a gente faz propostas. A gente precisa ouvir a comunidade, ouvir a cidade, ouvir o povo e eleger as prioridades. Esse é o grande desafio. A gente precisa cada vez mais estar mais próximo daqueles que precisam, fazer essa equalização aí em relação à comunidade. Mas eu queria dizer uma coisa para você, saltense. Os desafios em relação a Salto são grandes. Não é uma cidade que tem pouco problema, tem muito problema. A gente precisa resolver, eleger as prioridades, não dormir com o problema. A gente precisa ficar dia e noite buscando soluções para isso, e é isso que a gente está tentando, sabe? Nunca fui candidato, nem eu, nem Graziella, mulher maravilhosa, de luta, mãe, representatividade feminina nesse momento, que é isso que a gente precisa muitas vezes, como quando nós homens muitas vezes não conseguimos, às vezes as mulheres estão aí para nos levar, para nos auxiliar e tudo mais, né? Então a gente precisa nesse momento fazer as propostas da comunidade, eleger as prioridades e lutar sempre. Então o que eu prometo nesse momento, a todos vocês que estão nos ouvindo, é um jovem de 44 anos, e a Graziella tem 38, uma coisa maravilhosa, lutar sempre, porque a gente nasceu através da luta e a gente continua lutando. Então é assim, essa é a nossa proposta, lutar sempre e renovar todos os instantes as nossas esperanças, tá? Obrigado. Muito obrigado pela presença, Sandro. Só queria falar também um negócio. E não esqueçam, vota 13, hein?